A paz do Senhor, tudo bem? Vamos ouvir a palavra? Você que tem aí a sua Bíblia, abre ela em Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Lucas 9, 23. Diz assim, ó. E dizia a todos. E dizia quem? A todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Amém? Com Jesus tem que perder para poder ganhar. Com Jesus tem que perder para ganhar. Nós somos convidados por Jesus para nós vivermos uma vida, e é uma vida de crucificação. Nós lemos aqui ele falando, e dizia a todos. Então Jesus nos convida a nós vivermos uma vida de crucificação. Todo o evangelho, todo ele, e quando eu falo evangelho, eu não estou falando, me referindo somente aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, eu estou falando o evangelho em si, o estilo de vida, o evangelho, as nossas vidas. Todo o evangelho, ele nos convida e nos coloca numa posição de morto. Então todo o evangelho nos leva a uma direção para que nós venhamos a morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para as nossas vontades. Morrer para os nossos desejos. Morrer para aquele José lá que existia antes de aceitar Jesus, antes de vir para Deus. Então todo o evangelho, ele me coloca numa posição de morte. Me convida a morrer. O apóstolo Paulo, lá no seu livro aos Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 20, Paulo ali em Gálatas, ele fala assim, ó: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que Paulo está falando. Paulo, ele está dizendo assim, olha, não sou eu mais quem vivo, não é mais Paulo quem vive, não é mais Saulo quem vive, mas é Jesus quem vive em mim. É ele quem vive em mim. Ele está dizendo, Gálatas capítulo de número 5 e o versículo de número 20. E o versículo de número 22 ali. Ele fala assim, ó, eu já estou crucificado. Então, não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus quem vive em mim. É ele quem vive através da minha vida. É Gálatas 2:20. Não sou eu quem mais vivo, mas é Jesus quem vive em mim. Agora ele vive em mim. Aí ele continua dizendo assim, ó: e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me chamou e se entregou por mim mesmo. Então Paulo está falando assim, olha, eu não vivo mais, Jesus ele vive em mim. Só que a vida que eu vivo na carne, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para ele. Então nós vivemos na carne, mas temos que andar em espírito. Entende? Nós vivemos na carne, mas nós temos que andar em espírito. Não estou querendo dizer para você que você tem que ser um querubim, que você tem que ser um semideus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que a vida que nós vivemos, temos que viver ela para a glória de Deus. Temos que viver a vida para louvor de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Paulo está falando aos Gálatas, ó, eu fui crucificado. A minha vontade, o meu eu, os meus desejos, aquilo que eu desejava para mim mesmo foi crucificado com Jesus.
Não sou eu quem mais vivo, então a minha vontade não opera mais em mim. Os meus desejos não operam mais em mim. E ele fala assim, ó, e mais uma coisa. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, ele fala assim, ó. Gálatas 5, 24, ele está dizendo assim, ó. E os que são de Jesus, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Paulo ele está falando assim, ó, aqueles que são crucificados em Cristo, em Jesus, aqueles que são crucificados nele, anda em espírito. Não andam mais com as paixões, com a concupiscência, com os desejos, com a vontade. Paulo está falando, não. Aqueles que foram crucificados andam diferente, não andam mais como andava antes. Quem olha tem que ver uma diferença. Quem olha tem que ver algo novo. Tem que ver que algo está diferente. As coisas que tem no mundo, as coisas que tem lá fora, o mundo não pode ser atrativo para a gente. O mundo não pode ser atrativo para mim, porque eu não vivo mais para o mundo. Eu não vivo. Sabe o que diz Gálatas 6,14? Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz assim, ó. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, e pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo tá falando assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu tenho que me gloriar na cruz. Porque eu não vivo mais para o mundo. Eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. Então os nossos passos, eles têm que ser diferentes. A nossa fala tem que ser diferente. A nossa vida tem que ser diferente. Tem que ser. Sabe, Daniel, quando Daniel ele foi lá para a Babilônia, quando Daniel ele foi lá para a corte do rei, a Bíblia mostra que Daniel ele continuou vivendo na Babilônia, só que ele tinha janelas abertas para Jerusalém. Então, nós estamos vivendo neste mundo, estamos vivendo com coisas mundanas ao nosso redor, o mundo jaz do maligno, o sistema, nós estamos vivendo neste mundo, só que a nossa vida tem que ter janelas abertas para Jerusalém. Por quê? Porque a Babilônia que está ao nosso redor, o mundo que está ao nosso redor, pode até ser algo que chama a atenção. Só que janela aberta, a janela da casa, a gente abre que é para olhar para fora, que é para entrar vento, que é para entrar refrigério, é para entrar ventilação na casa. Então, ó, você pode estar vivendo na Babilônia, você pode estar vivendo no mundo, mas tem que ter janela aberta para Jerusalém. A ventilação de Jerusalém tem que entrar dentro da tua casa, tem que entrar dentro da nossa casa. O mundo tem que ser crucificado para nós temos que ser crucificado para o mundo. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho nos convida a viver uma vida de crucificação. E é todo dia. É todo dia. Sabe essas mensaginhas aí que esses coach da vida fica pregando? Essas mensagens que esses coach fica ensinando que você é um ser especial, que você não pode sofrer, e que, sabe, essas mensaginhas que massageia ego, que são mensagens que elas são elaboradas, elas são preparadas justamente para tocar na tua alma, que é para te cativar mesmo. Essas mensaginhas de coach. O Evangelho nos convida a viver uma vida de crucificação.
O Evangelho nos convida a viver uma vida de sofrimento, sofrendo por amor ao Evangelho, sofrendo por Jesus. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Jesus venceu, nós vamos vencer também, se nós nos apegarmos a Ele. A Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ela diz assim, ó: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não tem como estar em Jesus, não tem como estar em Cristo e continuar sendo uma velha criatura, irmãos. Não tem como. Você que está me ouvindo aí, ó, Jesus falou que não tem como você pegar um remendo velho e pôr numa roupa nova. Não tem como você pegar uma roupa nova e colocar um remendo velho. Não tem como. Ou você está de roupas novas e permaneça com ela, ou você está com roupas velhas e troque por roupas novas. O que quer dizer? Não tem como você pegar alguém que está vestindo pano de saco, uma roupa velha, aí você vai lá na loja, compra uma roupa nova, corta um pedaço dela e coloca para remendar. Não dá certo. Não dá certo. Quem está em Jesus tem que ser nova criatura. Só que isso é como? Meditação na palavra. Isso é como? Isso é através de busca. Isso é através de uma vida de consagração. Isso é através do seu esforço. A Bíblia diz que o reino dos céus, que o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Não existe outro método. Tem gente que fica a semana toda sem abrir a Bíblia dentro de casa, não lê um versículo da Bíblia. Chega do culto de domingo com a Bíblia fechada, coloca em cima da rack, ou coloca dentro do guarda-roupa, lá fica, e depois só pega a Bíblia de novo, no domingo de novo para ir para o culto, e quer ter uma vida abençoada, quer que Deus abençoa, quer que Deus abre porta, quer que Deus liberta, quer que Deus cura, quer que Deus salva, quer que Deus abre todas as portas, quer ver o céu aberto, mas não medita na palavra, e é a palavra que vai trazer vida. É a palavra que vai trazer libertação, é a palavra que vai trazer cura. Não medita na palavra, não lê um versículo a semana inteira. E quer que Deus muda, quer que Deus transforma. Que jeito? Se a Bíblia diz que o que limpa é a palavra é água que limpa. É a palavra. Quando você abre a Bíblia, que você começa a ler ela, Deus, Ele mostra a tua alma dentro da Bíblia, Ele mostra aquilo que precisa ser mudado, Ele mostra aquilo que precisa ser transformado. A Bíblia é um espelho que faz com que nós venhamos a nos ver por dentro. Só que há um desinteresse absurdo por isso. Há um desinteresse absurdo. Não busca, não ora, não faz nada. E quer reclamar com Deus. Aí quando vai para o culto, que Deus usa o pregador, que toca na ferida, que toca na alma, que fala, aí já acha que o pregador, que o pastor, que o evangelista, que o presbítero está jogando indireta. A palavra não é indireta não, é direta mesmo. Deus manda ela diretamente para o lugar certo. Toda palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, antes faz o que me apraz e prospera para aquilo que eu a enviei. Precisamos mudar os nossos conceitos. Precisamos mudar as nossas convicções.
Precisamos mergulhar no rio. Precisamos mergulhar na palavra, nos lavar. Precisamos mergulhar aqui, ó, e quando nós sairmos, vamos sair sem lepra nenhuma. Mas é através da palavra, não é através de coach, não é através de você ouvir mensaginhas de autoajuda na internet, não. Não é isso que vai mudar a tua vida. Não é isso que vai transformar a sua casa. Não é isso que vai transformar a sua família. Não é isso que vai transformar a sua família. É a palavra que diz, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que vai mudar a sua vida é a palavra dizendo que pecado continua pecado. É a palavra dizendo que para entrar no céu precisa abandonar as velhas práticas. É a palavra dizendo que para nós irmos para o céu precisamos abandonar o pecado, a prostituição, a lascívia, a avareza. É preciso abandonar o adultério para entrar no céu. Para entrar no céu é preciso abandonar as velhas práticas. É isso que vai libertar, é isso que vai transformar, é isso. Mas a gente não quer. Escute, uma vez eu estava com um irmão, evangelista Léo. Eu estava junto com ele, aí nós estávamos indo para algum lugar, não lembro onde que era. Aí ele falou para mim assim, ó, a sua voz tá meio diferente. Você tá com dor de garganta? Eu falei assim, tô, evangelista Léo, tô sim. Né? Aí eu falei para ele assim, né, achando que eu era inteligente, né, achando que eu era o espertão. Falei para ele assim, ó, mas olha aqui, ó, eu comprei um house preto, né? E o house, como ele é forte, ele ajuda a diminuir um pouquinho a dor da garganta. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim assim, ó, você tá errado. Eu falei assim, por que eu tô errado? Ele falou assim, ó, porque você só tá maquiando a dor. Você precisa tomar uma injeção. O que vai tirar a sua dor da garganta é a bezetacil que vai tirar a dor da tua garganta. Você precisa tomar uma injeção para tirar essa dor. Você com o house só está maquiando a dor. E é isso que essas mensagens coach faz. Essas mensagens coach só maqueia. Maqueia aquilo que precisa ser mudado. Maqueia aquilo que precisa ser transformado. Maqueia aquilo que precisa ser trabalhado por Deus. Só que a gente prefere, ao invés de ir no médico e tomar a injeção, que dói, mas tira a dor de garganta, a gente prefere só ficar com o house e maquiar. Mas só que a inflamação e a infecção continua lá. E o house está só maquiando, mas continua lá. A infecção, a inflamação não vai passar. Escute o que eu estou falando para você. Você pode assistir 24 horas por dia coach na tua vida, mas não vai tirar a inflamação, não vai tirar a infecção. Vai deixar você mais mimado ainda do que você já é. Vai deixar mais mimado ainda do que você já é. É a palavra. Palavra. É a palavra que liberta. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Fomos chamados para viver uma vida de crucificação. Fomos chamados para passar pelo Getsêmani. Fomos chamados para caminhar pelo Gólgota. Mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Fique tranquilo que no Getsêmani você é fortalecido pelo céu, como Jesus tinha anjos que fortalecia ele. Fica tranquilo, porque no Gólgota tem um sirineu que te ajuda a carregar a cruz, mas você precisa viver uma vida de crucificação, senão nada vai mudar. Deus quer ver você no céu, Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você abençoado, só que depende de você, depende da tua vida, depende das suas atitudes. E aí? E uma vida de crucificação, ela tem os seus efeitos. Uma vida de crucificação, ela traz os seus efeitos. E qual é?
Humilhação é um deles. A gente precisa reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Precisamos reconhecer que a nossa vida sem Deus, ela não é nada. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele ao seu tempo vos exalte. Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a gente precisa viver uma vida de crucificação. E um dos efeitos que a vida de crucificação traz, ela é a renúncia, ela é a humilhação. Precisamos nos humilhar diante de Deus. A gente sem Deus não é nada, meus irmãos. Você sem Deus não é nada. Nós não somos autossuficientes, precisamos de um Deus na nossa vida. Outro efeito que tem uma vida de crucificação é a renúncia. A Bíblia diz ali no livro de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 12, Tito, a Bíblia diz assim, olha, renunciando toda a impiedade e concupiscência. Renunciando toda a impiedade e concupiscência. Uma vida de renúncia. Uma vida em que nós renunciamos muitas coisas. Se não tiver renúncia, é uma caminhada que ela não tem sentido. A renúncia é uma prova de que você confia em Deus. A renúncia é uma prova de que você quer receber as coisas de Deus. Só que a gente precisa renunciar. Renunciar às nossas vontades, renunciar os nossos desejos, renunciar a nossa vida, o nosso eu, renunciar a muitas coisas. Você está preparado para renunciar? Você mesmo? É a vida de crucificação que nós fomos convidados a viver. E é todo dia. Renunciar a tudo que é impuro. Renunciar ao pecado. Renunciar às obras da carne. Renunciar às nossas próprias vontades. Renunciar às paixões, às concupiscências. Porque só assim nós vamos viver uma vida abundante. Nós temos que ter uma vida santificada. A renúncia é um dos efeitos de uma vida de crucificação. Ela precisa existir na nossa vida. Outro efeito da vida de crucificação, sabe qual que é? Apocalipse capítulo de número 2. E o versículo de número 5. Sabe o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 2, 5? Eu vou ler, a partir do versículo 1, tá? Escreve ao anjo que está em Éfeso e diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda nos 7 castiçais. Eu sei a tua obra, teu trabalho, tua paciência. Sei que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que diz apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Sabe o que Deus está falando para a igreja de Éfeso? Aqui em Apocalipse capítulo de número 2. Deus está falando assim, eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo, viu? Vocês estão trabalhando firme. Vocês estão trabalhando duro. Vocês estão se esforçando. Deus está falando aqui.
Vocês estão pegando os falsos apóstolos, estão pondo eles à prova, e vocês estão vendo que eles são mentirosos. Eu tô vendo que vocês estão sofrendo. Tô vendo que vocês têm tido paciência, que vocês estão trabalhando pelo meu nome e não estão cansando. Mas eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volte às primeiras obras. Deus está falando, vocês estão fazendo tudo certinho, mas deixou as primeiras obras, que é o amor. O amor para com Deus, o amor para com os irmãos, o amor para com o próximo. Está trabalhando tudo, mas o teu próximo, ó. Aí eu lembro, sabe do que? Eu lembro da parábola do bom samaritano, que o coitado estava lá caído, o sacerdote passou. Não, eu preciso ir para o templo. Preparei uma mensagem, vou preparar uma mensagem, preciso ir para o templo. Vou orar no templo. E deixou o cara jogado lá. Aí passou levita. Não, eu estou ocupado, eu tenho coisas para fazer no templo. Opa, hoje tem festa em Jerusalém. Não posso me ocupar, senão eu chego atrasado. E tá lá. O rapaz caído no chão, coitado lá. Aí veio um bom samaritano. O bom samaritano que não tinha templo. O bom samaritano que não tinha serviço no templo. O bom samaritano que não tinha nada para fazer no templo. O bom samaritano que não tinha, o bom samaritano que adorava no monte, né? Que nós vemos lá na conversa de Jesus com a samaritana, né? Nós adoramos no monte. O samaritano que adorava no monte, aí ele passa o azeite que o sacerdote não tinha, o azeite que o levita não tinha, o bom samaritano tinha. E o resto da parábola você já conhece. Então o sacerdote e o levita tá enquadrado aqui em Apocalipse capítulo 2. Vocês estão trabalhando tudo certinho, estou vendo tudo que vocês estão fazendo, mas deixaste o primeiro amor, deixaste as primeiras obras. Aí, ó. Aí Deus está falando aqui, ó, arrepende-te. Então o arrependimento é um efeito de uma vida de crucificação. Arrepende-te, lembra de onde caíste, lembra de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Naquele dia, Senhor, preguei em teu nome, Senhor, expulsei demônio, Senhor, os enfermos foram curados, Senhor, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Tudo que fizeste aos pequeninos, fizeste a mim. Tive frio, não me deste de... Tive fome, não me deste de comer. Tive doente, não foste me ver. As primeiras obras. Então, não adianta. Não adianta se nós não tivermos em nós o amor, é tudo em vão. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse o dom de curar enfermos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tivesse amor, de nada me aproveitaria. De nada. É uma vida de crucificação, meu irmão. Você amar o próximo é você se crucificar. Você se importar com o próximo é você se crucificar. É você se crucificar, uma vida de crucificação. Ela tem os seus efeitos: humilhação, renúncia, arrependimento. Outro efeito de uma vida de crucificação, ela é a reconciliação. Que cada vez que você pratica isso, você está se crucificando. Porque você está renunciando a você mesmo e está fazendo aquilo que Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Uma vida de reconciliação. Mateus capítulo 5, 24 e 25. Olha, se você tiver algo contra o teu irmão, se você estiver orando e você lembrar que você tem algo contra o teu irmão, olha, se você for oferecer a tua oferta, aí você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, deixa a tua oferta aí, vai lá, reconcilia-te com ele. Reconciliação. Reconcilia-te com ele, aí você volta e oferece a tua oferta. Quanta gente está oferecendo oferta
com um coração amargurado. Quanta gente está oferecendo, quando eu falo oferta, não é dinheiro não, eu estou falando é serviço no templo, eu estou falando é culto, eu estou falando é adoração, eu estou falando é louvor, eu estou falando é pregar. Quanta gente que está fazendo esses trabalhos, mas tem algo contra o irmão. Só que a Bíblia diz que se você, quando for oferecer algo, e você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, primeiro reconcilia-te, depois volta e oferece. Reconciliação é um efeito de uma vida de crucificação. E aí? É fácil? Quer vir após mim? Tome sua cruz e me siga. Outro efeito de uma vida de crucificação, sabe qual que é? É o perdão. É o perdão. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Os discípulos, Jesus está ensinando os discípulos a orar. Sabe a oração do Pai Nosso? E nessa oração, Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, que a gente já conhece. E lá fala assim: perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vou falar de novo. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na oração a gente está falando assim, ó, Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. Lê lá. Lê lá para você ver. Marcos capítulo 11, versículo 25, 26. Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. E aí? Hã? Tá aqui, ó. Aí Jesus continua dizendo, porque se vós perdoar as ofensas que eles fazem para ti, o vosso Pai também perdoará as vossas ofensas. Se vós, porém, não perdoar, vosso Pai Celestial também não vai perdoar. E aí, meu irmão? Nós estamos caminhando e essa caminhada está valendo a pena? Nós estamos andando para valer a pena ou não? A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus também ama o seu irmão. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Você já imaginou Estevão no céu, passeando lá, olhando tudo, olhando a paisagem, vendo Abraão, Isaac, Jacó, Estevão vendo Moisés, vendo todo mundo lá? Aí de repente Estevão olha e vê Paulo. Aí Estevão, não é possível. O cara me matou e ele está aqui. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Vou pedir explicação para ele. Vai ter isso não. Faça sua caminhada valer a pena. Não faça sua caminhada ser uma caminhada em vão. Nós somos convidados a viver uma vida de crucificação. A gente tem que morrer para nós mesmos. A gente tem que morrer para nós mesmos. Todo o Evangelho nos coloca numa posição de morto. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Uma vida de crucificação, ela traz os seus efeitos. Humilhação, arrependimento, renúncia, reconciliação, perdão. Fala a verdade, é tudo que vai contra o nosso ego, não é mesmo? É tudo que vai contra a nossa vida, não é? Mas é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a caminhada valer a pena.
é o que vai fazer a caminhada ser produtiva. É o que vai fazer que nós possamos dizer: já estou crucificado com Cristo. A Bíblia diz, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Gálatas 5:24, os que são de Cristo estão crucificados para o mundo. 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou, tudo se fez novo. Vem comigo. Vamos viver uma vida de crucificação. Vamos. Esses efeitos aí da vida de crucificação, você tem visto na tua vida? Você tem se humilhado? E muitas vezes essa humilhação também, ela é da parte dos homens. Se o teu inimigo te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Caminha 2. Se o teu inimigo te bater na face, dê a outra. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Se o teu inimigo bater numa face e der a outra? Isso não está falando para você fazer assim para a pessoa bater. Sabe o que é? Sabe aquela pessoa que você tenta de tudo e ela vive te pisando, ela vive te humilhando? Tenta de novo. É isso. Sabe aquela pessoa que vive tentando te prejudicar? Ore por ela. Peça para Deus ter misericórdia da vida dela. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Isso é da outra face. Isso é da outra face. Foi assim que Jesus ensinou, meus irmãos. É o que está aqui, ó. Foi assim que Jesus ensinou. Quem está falando é Jesus, na sua palavra. Uma vida de crucificação, ela tem renúncia. Tem renunciado ao pecado? Tem renunciado àquelas coisas que te afastam de Deus? A gente precisa renunciar muitas coisas na nossa vida. A gente precisa renunciar muitas coisas. Se nós não renunciarmos, não tem jeito. Reconcilia-te depressa. Peça perdão. Peça perdão. Perdoa. Sabe, não precisa você ir até na pessoa. Se você não quiser ir. Não precisa ir até na pessoa. Mas dobra o teu joelho e fala: Deus, eu libero perdão. Aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me machucou, aquela pessoa falou coisas que eu não gostei, falou de mim, falou da minha família, falou da minha reputação, mas eu perdoo ela. Não perdoe as pessoas porque elas merecem, mas perdoa porque você é diferente. Ah, mas fulano não merece o meu perdão, mas não perdoa por causa disso, perdoa porque você é diferente. Perdoa porque você não é igual. Quem merece, irmãos, perdão? Nós não merecemos. O que faz nós pensarmos que nós somos melhores? O que faz a gente pensar que a gente é melhor? Não perdoa porque o outro merece. Perdoa porque você é diferente. Perdoa porque você quer viver uma vida abençoada. Muitas enfermidades, muitas bênçãos retidas por causa da falta de perdão. Muitas bênçãos retidas por causa da falta de perdoar. Vale a pena? Vale a pena? Eu tenho certeza que as noites que você passa aí acordado, com raiva daquela pessoa,
Ela está dormindo tranquila e quem está perdendo o sono é você. Olha, libere perdão não por causa do fulano, mas por causa dele, por causa de Jesus. Fala assim, ó, Jesus, por causa do Senhor, eu perdoo. Jesus perdoou, irmãos. Jesus perdoou aquelas pessoas que estavam crucificando ele. Deus não veio na terra para ser Deus. Deus veio na terra para ser homem. E como homem, ele tinha motivos para não perdoar se ele quisesse. Mas ele renunciou. Ele renunciou e perdoou. Faça por Deus isso. Faça por Deus. E a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Perdoa, Senhor, como eu tenho perdoado. Se Deus fosse te perdoar como você tem perdoado, você seria perdoado por Deus? Uma vida de crucificação é o convite que o Evangelho nos faz. Uma vida de renúncia, uma vida de humilhação, uma vida de reconciliação, uma vida de perdão, uma vida de arrependimento. Faça a sua caminhada valer a pena, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? A paz do Senhor.